Então, para começar, a gente precisa entender os três principais tipos de ciclovia, né? Existe a ciclovia mesmo, existe a ciclofaixa e existe a ciclorrota. A diferença entre um e outro é a seguinte: a ciclovia ela é uma via que ela é exclusiva para bicicletas, é uma via separada da faixa de veículos, que é uma via exclusiva para bicicletas. E a diferença principal dela, né, a característica principal dela, é que ela é uma via que ela tem essa barreira fixa, né, uma barreira que não permite que o carro, né, e o pedestre entre e use essa ciclovia. Então ela pode ser com ilhas, pode ser com calçadas, mas tudo isso quer dizer que ela é uma via exclusiva, né? Nesse caso aqui, no canteiro central eles destinaram a via exclusiva para bicicleta, com a separação de árvores, né? E meio-fio e tudo mais. Já a ciclofaixa é uma via que ela é direto na pista, né? É uma via que ela é exclusiva para bicicleta, mas ela possui aí ela pode ser implantada com os tachões, né? Para fazer essa diferenciação entre o que é a faixa destinada para bicicletas e o que é a faixa destinada para o veículo, tá? Então, isso é o que mais é usado aqui no Brasil. Por quê? Porque é uma faixa, é uma implantação bem mais acessível do que a ciclovia mesmo, né? Então, a gente pode fazer a separação dos veículos das bicicletas somente com a sinalização, né? E aí a gente vai ver mais à frente como fazer esse projeto, né? Como que a gente vai colocar essas faixas e tudo mais. Aí o outro modelo é a ciclorrota. A ciclorrota é uma faixa que é uma gentileza, entre aspas, do órgão de trânsito que demarca onde que a bicicleta tem que passar, tá? Para que tenha mais segurança para o ciclista. Pelo Código de Trânsito, o ciclista pode andar nas vias normais, vias de trânsito lento, né? E aí, com essa gentileza, né, o órgão de trânsito implanta essas ciclorrotas com essas demarcações de bicicletas, né? Essas demarcações que a gente encontra lá no código do Denatran, tá? Então vamos lá para o código, né? Tem na parte de sinalização horizontal, o que define a marcação de ciclovia é a cor vermelha, né? Então, quando a gente faz essa marcação, a gente implanta primeiramente uma faixa de bordo aqui na lateral, depois a marcação vermelha e dos dois lados, tá vendo? Essa faixa aqui, essa faixa externa, né, que é essa faixa de bordo, ela precisa ser um pouco mais larga do que a faixa interna, tá? Então, essa faixa de bordo externa, ela tem que ter uma largura mínima de 20 centímetros e a faixa interna de 10 centímetros, a vermelha, tá? Tem locais que eles implantam a faixa vermelha em toda a extensão da ciclovia ou ciclofaixa. Já aqui no manual fala o seguinte: quando não houver a possibilidade da superfície ser totalmente vermelha, é implantada essa faixa de 10 centímetros em toda a extensão da ciclovia, tá? E quem define essa possibilidade aqui, ó, quando não houver possibilidade, é o órgão de trânsito ou quem está fazendo a implantação, tá? Isso vai muito questão de custo de quem está fazendo essa implantação, quem está bancando essa implantação. Para os cruzamentos, né, os cruzamentos que a gente chama de cruzamentos cicloviários, tem uma parte aqui no manual, se eu não me engano aqui na folha 62, isso, 62, marcação de cruzamento cicloviário. O que é isso? É onde tem o cruzamento da ciclovia com os veículos. Essa parte, sim, ela precisa ser
implantado uma faixa totalmente vermelha, tá? Uma marcação totalmente vermelha. E com isso a gente também implanta essas faixas mais largas, né? Que a gente chama de faixas, aqui ele está chamando de faixa de, quer ver? Ela tem 40 por 40 com espaço de 60. Então olha só, é uma marcação de cruzamento cicloviário. Então ela tem uma largura de 40 centímetros por 40 centímetros e um espaçamento de 60 centímetros. Tá? Tem cidades que implantam essas marcações vermelhas aqui assim em espaços mais largos, não só no cruzamento, mas em espaços que a gente coloca como se fosse uma faixa de aproximação. Tá? Eu vou mostrar isso no exemplo de um projeto. Então, você pode, pela norma, você deve colocar essa faixa vermelha dentro do cruzamento, tá? Ou então você pode estender ela um pouco mais até a faixa de aproximação, tá? Então, aqui tem um exemplo que eu estou te explicando, é o seguinte: para sentido duplo, né, de circulação de bicicletas, o que a gente implanta? A gente faz essa marcação cicloviária, né, de cruzamento cicloviário, faz a pintura vermelha, faz uma faixa de retenção, tá? Essa faixa de retenção ela tem 40 centímetros, depois faz essa faixa de aproximação e em todo o decorrer da ciclovia a gente faz essa marcação do eixo dela em amarelo. Esse eixo ele tem um espaçamento de 10 centímetros por 1 metro pintado e 2 metros de espaço. Então o eixo tracejado ele tem 2 por 1, 2 de espaço, 1 de pintura, 2 de espaço, 1 de pintura. E quando você vai chegar no cruzamento com o veículo, você faz essa linha aqui de linha de aproximação, tá? Essa linha, ela precisa ter duas informações. Uma que é a símbolo de pare, né, a legenda de pare, e no outro lado informando que a pessoa vai entrar numa faixa exclusiva, tanto para ciclofaixa como para ciclovia. Então, por isso que tem que ter o pictograma do pedestre, da bicicleta, tá? Tem locais que coloca já também uma seta indicando qual que é o sentido, né? O sentido da via. A diferença de ciclovia e de ciclofaixa, pelo código, é que tem a separação física igual eu já tinha falado, tá vendo? Nesse caso aqui está a separação física com uma ilha, tá? Ou então você não coloca nenhuma separação de tachão. A separação de tachão, né, de segregador, ela é considerada que havia uma ciclofaixa. Que seria quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo, detalhamento de segregador. Esse aqui é uma ciclofaixa, está falando ciclovia, mas ciclofaixa. Mas pelo código ela precisa ter essa diferenciação e precisa ser refletiva, tá? Ela precisa ter algum elemento refletivo que o farol consiga ter essa percepção, o motorista consiga ter essa percepção que tem essa diferenciação, tá? Já um exemplo de cruzamento, né? Um outro exemplo, esse aqui é um cruzamento que eu tenho que foi executado aqui em Belo Horizonte. Então, o projetista ele fez aqui fora a marcação, né, do cruzamento da ciclovia com o veículo, ele fez, fora o vermelho interno aqui, ele colocou até a linha de aproximação, tá? Estendeu esse vermelho até a linha de aproximação. Isso é muito interessante porque já dá uma sensação ao ciclista que tem aí um cruzamento, então ele já fica em alerta, tá? Aqui também o pessoal colocou uma seta direcional, que faltou um símbolo de pare e a retenção, tá? Nesse projeto está faltando.
E aqui eles colocaram também, isso aqui é uma ciclofaixa, que colocou o segregador aqui na lateral, né? Essa questão de nome de ciclovia e ciclofaixas também não faz muita diferença, né? O importante é fazer a demarcação corretamente. E aí, quanto à questão do tipo de pintura que a gente usa, tá? A pintura, eu estou aqui no manual, uma especificação de material de sinalização horizontal do DENIT, tá? Quanto à escolha do material, se eu tenho um veículo, um volume de tráfego, estou falando de rodovia, quando eu tenho um volume de tráfego de 2 a 3 mil veículos por dia, é usado o material acrílico, tá? Então, como a gente que tem uma durabilidade de 2 anos para esse tipo de veículo, né? Para essa quantidade de veículos por dia. Como na ciclovia não tem veículos, né? Só tem bicicletas que são veículos leves, então a gente pode especificar um material que é um material de resina acrílica, que é o mais barato. É óbvio que cada prefeitura, cada órgão de trânsito municipal vai ter a sua especificação. Mas eu já vi casos que o pessoal especificou termoplástico. Termoplástico é um material mais caro, que não tem muito sentido especificar esse material para ciclovias, que são de trânsito lento, tá? Então, lentos e leves, né? Então, o ideal para a ciclovia é algum material à base de resina ou solvente, resina à base de solvente, ou resina à base de água, tá? Ou metilmetacrilato, tem várias outras especificações que está nesse nível de preço e de vida útil e de volume de tráfego, tá? Então, a questão da ciclovia é essa. As medidas são poucas medidas que precisam ser feitas. O importante mesmo é essa questão do cruzamento, tá? Esse cruzamento, ele pode ser também na mudança de cruzamento não só de veículos, mas como de pedestre. Vamos supor que você tem aqui um recuo para um ponto de ônibus. E aí você pode colocar aí essa pintura vermelha. Quando tem uma mudança ou é para veículo ou para pedestre, você faz um projeto dessa faixa vermelha, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto à especificação, medidas, me manda uma mensagem que eu vou tentar te responder. Um grande abraço e até mais.